Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a este novo webinar da Fora Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, cientista político e analista político da Fora Intelligence. Estou aqui com Renan Miliato, economista da Fora Intelligence, especialista em contas públicas e questões fiscais. E o tema de hoje aqui do webinar é justamente uma avaliação sobre a situação fiscal do país e o que esperar dos resultados fiscais do governo federal, principalmente para este ano e para 2026. As perguntas vocês podem encaminhar aqui pelo chat do webinar, e depois da exposição a gente responderá as perguntas. Eu vou passar a palavra para o Renan. O Renan vai ser o nosso principal expositor hoje, e depois eu volto para comentar aí as perspectivas políticas em relação à aprovação de alguns projetos que ainda precisam ser aprovados no Congresso para que os resultados fiscais deste ano, mas principalmente 2026, eh, possam se concretizar, e comentar também a situação, o cenário geral e mais global aí da relação política entre o governo e o Congresso neste semestre. Bom, Renan, bom dia. Passo para você, depois eu volto aqui com os comentários. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela apresentação. Então, vou compartilhar aqui alguns slides para comentar com vocês mais essa visão dessa parte econômica relacionada à política fiscal. O tema principal aqui desse webinar, como foi colocado aí pelo Ricardo, é falar um pouco da política fiscal de 2026, comentar o orçamento do governo federal. Então, nesse sentido, eu preparei aqui 6 slides para apresentar. A ideia é, de novo, focar nesse orçamento de 26, mas também abrir um pouco de como esse orçamento de 26 se encaixa na política fiscal do governo nesse quadriênio, como foram os últimos 3 anos também, 23, 24, 25, e, por fim, comentar um pouco sobre o futuro do arcabouço, nossas perspectivas e eventuais ajustes futuros que podem vir aí de 2027 em diante. Então, esse é basicamente o plano aqui desses 6 slides. Começando então pelo orçamento de 26. Comentar o que foi apresentado pelo governo. O governo enviou agora no final de agosto, último dia útil de agosto, ele tem a obrigação de enviar para o Congresso o projeto de lei do orçamento de 26, que é o chamado PILOA 2026. Aqui na tela, eu coloquei 2 tabelas para mostrar os grandes números desse orçamento, qual é a receita e qual é a despesa, e comparado também com o orçamento de 2025. Em 2025, aqui ele está representado pela coluna do relatório bimestral de 2025. Como nós sabemos, o governo ele envia um orçamento, ele envia um projeto, o orçamento é aprovado, e ao longo do ano ele vai fazendo pequenos ajustes bimestrais, conforme os números vão sendo observados, as projeções vão se concretizando ou não. Então, aqui o grande destaque da comparação dos 2 orçamentos. Primeiro, em grandes números. Em 2025, o governo projeta que ele vai ter um resultado primário cheio de 75 bilhões de déficit. O déficit aqui, o déficit primário é a diferença entre a receita e a despesa. E para 26, ele projeta que ele vai ter um déficit de 23 bilhões. Então, uma ligeira melhora de um ano para o outro. Esses valores depois eles são ajustados para receitas ou despesas extraordinárias que não contam para o cumprimento da meta. Então, eles chegam nesse resultado primário ajustado para a meta. Em 25 será um déficit de 26 bilhões,
em 26 eles planejam aqui um superávit de 35 bilhões. Como que isso se traduz nas principais metas de primário que o governo espera, né? Em 25, a meta foi colocada como uma meta central de zero. Então, aqui na segunda tabela está a comparação entre as metas de primário teto, centro e piso. Em 26, o centro da meta é 34 bilhões de superávit. Então, como vocês podem ver aqui, de 25 para 26, dessa vez vai ter um esforço fiscal adicional, uma meta um pouquinho mais ambiciosa que o governo pretende atingir de um ano para o outro. A outra regra também que é muito importante, que o governo precisa cumprir, é o limite de despesas, e para os 2 anos eles têm como meta aí, aliás, como limite máximo de crescimento, 2,5% real ex ante, né? Isso para todas as despesas sujeitas a esse teto de gastos ou a esse limite de despesas, elas precisam antecipadamente cumprir essa regra. Tem uma lista de despesas que não entram nesse arcabouço, que ficam de fora desse limite, e eventualmente o governo também pode criar despesas ao longo do ano via créditos extraordinários que também não entram nesse limite. O caso mais recente aí vão ser essas despesas relacionadas a atenuar os impactos das tarifas. Então, isso daqui é só uma perspectiva de grandes números para todo mundo ficar na mesma página, né? Então, os 2 anos o governo planeja cumprir a meta, com a comparação aqui que tem que ser feita, né? O déficit de 26 está dentro desse intervalo e o superávit de 35 também está dentro desse intervalo. Então, 2 anos de cumprimento da meta e 2 anos de cumprimento do limite de despesas. Agora vamos partindo para um cenário ali, análise um pouco mais detalhada das aberturas desse orçamento de 26. Qual que é o resumo do que o governo apresentou para o Congresso nesse final de agosto? Nas receitas, ele vai depender mais uma vez de medidas fiscais, algumas delas em tramitação no Congresso atualmente, para conseguir atingir o seu resultado de meta de primário. Nas despesas, por outro lado, ele aparentemente está subestimando algumas linhas importantes das despesas obrigatórias, em especial benefícios previdenciários e BPC. Então, receita dependente de medidas extraordinárias, aprovação de medidas no Congresso, despesas subestimadas, isso daqui é basicamente a repetição da estratégia ou dos orçamentos, das abordagens que a política fiscal tem sido conduzida aí nesses últimos 2 anos, 2024 e 2025. Agora, comentando um pouco dentro dessas receitas e despesas, aqui alguns destaques que podem ser feitos, né? O que é o esperado das receitas extraordinárias ou das medidas que precisam ser aprovadas? Por um lado, o governo, esse ano, ele já tem parte das medidas consideradas extraordinárias ou das novas medidas já aprovadas. Então, nessa tabela aqui na parte de baixo, as 3 últimas linhas da tabela já são basicamente medidas fáceis de se materializarem. Por outro lado, as 3 primeiras linhas ainda dependem aí de uma negociação no Congresso, da tramitação dos projetos, e os projetos provavelmente podem ser alterados ao longo desse rito. Meu colega vai comentar mais para frente um pouco mais detalhado dessa tramitação, do que esperar sobre essa passagem das medidas pelo Congresso, e aqui eu vou me limitar mais ao impacto econômico, à expectativa da arrecadação delas. Começando primeiro pela redução de benefícios fiscais do projeto de lei 182. O governo apresentou, através do seu líder do governo na Câmara, um projeto bastante detalhado de redução de benefícios fiscais de cerca de 10% para o ano que vem. Então, ele pegou uma lista que hoje é cerca de 800 bilhões de reais por ano,
selecionou uma lista de benefícios que terão suas alíquotas majoradas ou seus benefícios reduzidos e enviou esse projeto para o Congresso. A expectativa, se ele for aprovado da forma que está hoje, o texto, seria uma arrecadação de 19,8 bilhões. É uma expectativa assim, não tem muita margem de manobra para essa arrecadação não se materializar se o projeto for aprovado da forma que ele foi redigido. A redação hoje desse projeto é bastante detalhada, é bastante específica, as alíquotas aumentando, a arrecadação aumenta de uma forma bastante substancial. A segunda medida aqui, que também está em tramitação, a segunda linha, seria a limitação das compensações tributárias, presentes na MP 1303. Seria uma arrecadação aí de cerca de 10 bilhões por ano. Também é uma medida que tem sido apresentada de outras formas nos últimos anos, é uma medida que tem apresentado efeito significativo. O governo impede que as empresas que têm créditos tributários se compensem na hora de pagar os seus tributos. Então, também é outra coisa que, se for aprovada, se for mantida dessa forma, também tem uma chance grande de se materializar em maior arrecadação. E a terceira medida aqui dessa linha, que também está presente na mesma medida provisória, seria um aumento das alíquotas da arrecadação de aplicações financeiras, LCI, LCA, CRI, CRA, aumento da taxação do setor de bets, entre outros setores, entre outras medidas. É um conjunto amplo de arrecadação que também, da forma que foi proposta, seria um aumento ali da tributação que, se for aprovado da forma apresentada, grande chance de materialização aí de 10,9 bilhões. Então, acho que essas três medidas têm risco de serem alteradas na tramitação no Congresso, mas, se forem aprovadas mais ou menos da forma que estão colocadas, a chance de materialização é grande. Eu acho que é bom destacar que é diferente das medidas que foram apresentadas nos anos anteriores. Quando a gente lembra lá das medidas do CARF, eu acho que essa é a grande ilustração, que era uma medida que tinha risco de não ser aprovada, e mesmo aprovada tinha risco de não se materializar, que no final foi o que acabou acontecendo. Ela foi aprovada pelo Congresso, o governo conseguiu retomar o voto de qualidade no CARF, né? As disputas que ficavam em empate, a vitória era do governo, mas no final as empresas decidiram não aderir tanto aos acordos que levariam ao aumento da arrecadação esperado. O governo esperava, citando aqui em grandes números, 60 bilhões de arrecadação com medidas do CARF em um ano, no caso 2024, e no final ele acabou arrecadando 1 bilhão, ou menos que 1 bilhão, menos que 1% da projeção. Aqui, nesse ano, de forma diferente, são medidas mais factíveis, mais prováveis de se materializarem. E, por último, aqui, só para destacar essas medidas de arrecadação que precisaram de algum programa especial ou dependem ainda de alguma coisa para se materializar, ou só para destacar mesmo que é uma medida nova. As transações tributárias, o governo espera arrecadar 20 bilhões no ano que vem. Esse programa de transação integral que o governo implementou, ele já está acontecendo, ele já tem tido resultados bem-sucedidos. Ao longo aqui desse primeiro semestre de 2025, por exemplo, ele já arrecadou cerca de 25 bilhões com esse programa, com esse programa específico. Então, continuado esse sucesso, continuado esse esforço do Ministério da Fazenda, da Procuradoria, também é uma medida que pode continuar gerando aí bons recursos para atingimento da meta no ano que vem. E chegando aqui mais para o fim da tabela, no ano que vem são esperados 31 bilhões com leilões de petróleo. Esse daqui é o chamado óleo lucro, que o governo ele tem recursos a receber de excedentes do petróleo, de bacias do petróleo do pré-sal. Então, fazendo essa venda desses barris, o governo fica com um pedaço dessa arrecadação para ele.
31 bilhões também nos parece um resultado factível. Parte desses leilões vai acontecer agora em dezembro desse ano e os recursos podem ser que sejam recolhidos no ano que vem. Além disso, por último, acho que essa daqui já é uma situação resolvida, depois de uma longa disputa entre executivo e legislativo, o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão, concedendo o aumento das alíquotas de IOF mais ou menos da forma que o governo propôs inicialmente. A arrecadação esperada aqui é de 31,2 bilhões para o ano que vem, pensando no ano inteiro. E pelo que nós temos visto aí da arrecadação mensal, cerca de 2 bilhões, talvez um pouquinho a mais por mês, então esse valor parece razoavelmente factível. Somando todas essas medidas, são 122 bilhões de medidas fiscais da arrecadação, e de novo, são medidas que parecem mais razoáveis esse ano comparada com as medidas apresentadas nos anos anteriores. E para comentar também brevemente aqui sobre as despesas, essa questão que eu comentei anteriormente, a subestimação em linhas específicas. Nossa avaliação aqui é que algumas despesas não parecem, a projeção dessas despesas não parecem consistentes com os parâmetros que o governo apresentou, né? O governo apresentou crescimento do PIB de cerca de 2,4% no ano que vem, inflação de 3,6%, e um crescimento real do salário mínimo, um crescimento nominal do salário mínimo de 7,4%. E essas duas linhas que eu destaco aqui, principalmente benefícios previdenciários e BPC, elas têm como principal indexador o salário mínimo. Então, começando aqui pelo BPC, a gente olha, no ano que vem eles projetam um crescimento nominal dessa linha de 5,1%, abaixo até do crescimento nominal do próprio indexador dessa linha. Então, é uma projeção assim que parece inconsistente com os próprios parâmetros apresentados pelo governo. Essa linha, nós vemos que nos últimos anos ela cresceu bastante, a quantidade de benefícios emitidos está numa trajetória ascendente, e as medidas administrativas ou gerenciais que o governo tem adotado não têm mostrado impacto de redução. Então, para chegar nesse número, não só as medidas teriam que mostrar resultado, como o quantitativo de beneficiários teria que cair, o que parece assim uma probabilidade próxima de zero na nossa avaliação. Então, aqui, aparentemente, tem uma subestimação de cerca de 10 bilhões. 10 bilhões de 125 é quase 8, 9%, né? Então, é uma subestimação bem significativa. Por outro lado, benefícios previdenciários é uma pequena subestimação, nós avaliamos também cerca de 7 a 8 bilhões, e dado o tamanho grande dessa linha, né, menos de 1% de subestimação, pode ser que os parâmetros dos modelos sejam só a incerteza em torno dessa projeção, né, diferença de modelos, diferença de abordagens. Então, é uma preocupação menor. Acho que o BPC é a grande linha aí que é o destaque de preocupação que vai precisar ser corrigida ao longo do ano que vem. O governo vai fazer esses ajustes ao longo do ano através dos seus relatórios bimestrais, né? Ele tem uma metodologia de correção. Isso vai implicar que as discricionárias vão ter que ser bloqueadas ao longo do ano para poder acomodar esse crescimento já esperado de outras despesas obrigatórias. Esse é um problema que tem sido observado ao longo também de 24 e 25, a subestimação de certas linhas de despesas obrigatórias, e ao longo do ano o governo vai corrigindo essas distorções. Então, acho que é isso. Em resumo, o que é o orçamento de 26 que foi aprovado na nossa avaliação? Uma repetição da estratégia dos anos anteriores, com distorções, algumas linhas ali questionáveis, e o governo vai precisar resolver ao longo do ano. As medidas fiscais de arrecadação, as medidas fiscais que estão colocadas nessa tabela são mais factíveis que as dos anos anteriores,
mas também tem uma questão ali de que está sempre dependendo de uma nova medida para atingir a meta, e todo o ajuste fiscal está sendo concentrado pelo lado da receita, o que é bastante preocupante, né? Acho que um ajuste fiscal só de um lado, uma hora essa estratégia tende a, tende a se esgotar. Então, pensando na margem, o orçamento de 26 está menos problemático, mas eu queria colocar a ótica para vocês aqui, que o orçamento de 26 é só uma melhora marginal, e por trás disso a gente está vendo um grande problema dentro da política fiscal que foi adotada nesse último quadriênio e talvez até antes, né? É o próximo slide que eu trago aqui para vocês. Uma pequena linha do tempo de eventos fiscais selecionados aqui, que na nossa avaliação vale a pena mencionar. São eventos fiscais que, em essência, indicam uma deterioração da política fiscal ao longo desses últimos anos. São problemas que não foram enfrentados e nos últimos anos foram até agravados, né? Essa expansão fiscal, esse crescimento do lado da despesa com pouco controle. Então aqui eu vou fazer um destaque para vocês de alguns eventos que na linha do tempo aqui, na nossa avaliação, essa mudança de regime fiscal ela começou em 2022. E aqui o destaque daquele ano foi primeiro a PEC dos precatórios, que promoveu a postergação do pagamento de precatórios sem uma data limite de pagamento. Foi um grande choque. Isso, na verdade, aconteceu no final de 2021, mas passou a valer em 2022. Um segundo evento importante daquele ano foi a chamada PEC Kamikaze, ou a PEC das Bondades, que em meados do ano o governo decidiu estender o benefício do Bolsa Família, conceder o benefício para caminhoneiros, taxistas, auxílio diesel, um conjunto grande de benefícios que foram executados ali um pouco antes das eleições. E, por último, uma lista também grande de renúncias de receitas, várias reduções de IPI. Então, todas as medidas ali que contribuíram para ou piorar a situação fiscal, efetivamente lá na linha de resultado primário, ou trouxeram uma maior desconfiança quanto ao pagamento de obrigações, aí, de precatórios, quando isso seria pago. Então, o regime ali, que até então estava sendo conduzido de uma forma relativamente conservadora, de tentar fazer um ajuste fiscal, em 2022 ele passou a ser flexibilizado. Em 2023, isso daí continuou com a PEC de transição, a aprovação de um novo arcabouço fiscal bastante flexível e com a lei de valorização permanente do salário mínimo, né? Então, vocês veem uma pequena abertura ali de flexibilizações em 22, depois em 23 uma grande abertura. O PEC de transição abriu 168 bilhões de despesas adicionais. Aquele ano, basicamente, nenhuma das regras fiscais valeu, tinha exceção para todo lado, para a meta de primário, para o limite de gastos, e foi avançado aí para um arcabouço bastante flexível, e os reajustes do salário mínimos permanentes agora acima da inflação pressionam bastante as despesas obrigatórias que eu comentei anteriormente, de benefícios previdenciários e BPC principalmente. Em 2024 foi um passo adicional com a reindexação dos gastos mínimos de saúde e educação à receita e uma estratégia de como o arcabouço mais ou menos limita as despesas obrigatórias, ainda que seja flexível, ele tem um certo limite, né? Eles se sentem um pouco mais constrangidos em criar despesas de uma forma descontrolada. Então, começamos a ver um pouco mais o uso de fundos públicos para executar despesas, para executar políticas públicas de uma forma fora desse orçamento de resultado primário. Dificulta acompanhamento, é um mais obscuro, dificulta até o controle do que está sendo feito, né? Hoje o governo tem um conjunto grande de fundos públicos que executam essas ações.
Para 2025, também novas medidas aí ilustrativas, pé de meia, gás do povo, tarifa social de energia elétrica e a nova PEC dos precatórios, ou seja, mais flexibilizações, mais programas de benefícios fiscais aí contribuindo para aumento de gastos. Alguns deles, o aumento de gastos, ele não passa pelo resultado primário, né? O pé de meia ele foi realizado aí por algum tempo por meio desses fundos públicos que eu acabei de comentar para vocês. Então, o fundo público não passava pelo resultado primário e pagava o benefício para estudantes do ensino médio que completavam as suas fases do aprendizado. E a tarifa social de energia elétrica também é outro benefício que não passa pelo orçamento, ele vai ser pago através de tarifas maiores de energia elétrica por outros consumidores. Então, a gente vê que a própria ideia de conceder mais benefícios ela está sendo realizada até de uma forma meio descontrolada ou tentando escapar das amarras do arcabouço fiscal. De um arcabouço fiscal que já é excessivamente flexível, que já é bastante benevolente aí com o aumento de gastos. Né? Eu acho que assim, tem a perda do accountability, a perda da possibilidade da gente acompanhar esses gastos, e mesmo da forma que ele está sendo feito, ele parece são medidas pouco eficientes, né? A gente pensa lá que conceder benefícios concentrados, a gente está concedendo benefícios concentrados e os custos estão sendo meio difusos por toda a sociedade, assim. Acho que a teoria econômica, quando a gente vai analisar lá, é sempre a conclusão ali, uma das conclusões das teorias básicas é que o mundo funciona melhor quando a gente vê os custos e benefícios de cada medida, né? Quando cada agente enfrenta os próprios custos e benefícios das suas decisões. E mesmo o agente sabe melhor do que qualquer um qual é a melhor decisão que ele pode tomar. Então, o Bolsa Família, que era uma política de grande sucesso, ele dava um valor em reais para as pessoas e as pessoas escolhem onde gastar. O governo está retomando para políticas sociais aí pouco eficientes que ele concede os itens, concede os bens para as pessoas, os serviços, né, teoricamente de graça, como está na propaganda. Né? Então é um retrocesso não só de resultado primário, mas também de qualidade dessas despesas. Eu acho que não vou me Nelson, estender muito. Diga aí, Ricardo. comentáriozinho bem rápido aqui. Do ponto de vista político, né, os incentivos são diferentes, né? Incentivo de custos e benefícios. É melhor ter os custos políticos difusos e benefícios focalizados do que o inverso, só para ponderar que, enfim, tem a lógica econômica e tem a lógica política também. Excelente, é uma boa adição aí ao debate, né? Só o que eu estou colocando aqui acho que são parênteses aí da linha econômica que acho que os economistas que acompanham aí o debate devem ficar se perguntando ou ficar se questionando ao longo desses debates políticos. E para terminar esse debate da linha do tempo, né? Então, para 2026 é esperada aí a isenção de R$ 5.000 do imposto de renda. As famílias que recebem, os contribuintes que recebem até R$ 5.000 terão essa isenção. E a novidade aí que está surgindo no debate é a tarifa zero no transporte público. Pode ser que avance ou não, mas também é outra linha desses benefícios concentrados e custos difusos. Para 2027, o grande debate que também está aí na pauta é o novo arcabouço fiscal. Eu fiz esse extenso comentário aí sobre as flexibilizações dos eventos fiscais dos últimos anos. 2027 é esperado que tenha alguma contenção ou alguma medida no sentido contrário, né, que as despesas pelo menos sejam alvo aí de alguma preocupação. Para ilustrar
E por que eu fiz essa linha do tempo aqui, essa longa linha do tempo, comentando as flexibilizações? Porque isso pode ser percebido também ali em algumas despesas selecionadas aqui, como as medidas adotadas promoveram um salto grande nas despesas. Aqui, começando pelos dois primeiros gráficos superiores à esquerda. Esses daqui são os pisos de gastos mínimos do governo federal com educação e depois com saúde. Ambos deram um salto em 2024 e devem permanecer nesse novo patamar aqui de 2025 em diante. Então, é uma mudança abrupta de política. As emendas parlamentares, aqui é o terceiro gráfico, também vinham numa trajetória grande de crescimento e no final, aqui em 2025, também superaram cerca de 50 bilhões de reais por ano. E esses dois gráficos de baixo aqui para ilustrar também esse forte crescimento. Na esquerda está o benefício de prestação continuada, que a partir de 2021, 2022 começou a crescer de forma acelerada, a concessão de benefícios aumentou bastante, e o mesmo para o Bolsa Família. Então, essa pressão nas despesas, dadas as medidas adotadas, geraram um crescimento abrupto de várias rubricas, e são linhas que você não vai conseguir ter um retrocesso, você não vai conseguir tomar para um patamar menor. Benefício de prestação continuada, por exemplo, talvez pelo próprio nome, você vê que você não consegue cortar esse beneficiário. A pessoa se enquadrou no benefício em algum momento, daqui em diante ela vai permanecer aí até o seu falecimento. E nos últimos anos, houve uma grande concessão de benefícios de pessoas com deficiência, né? Pessoas jovens que se enquadraram no benefício e vão fazer parte aí do estoque de pagamentos daí em diante. Ponto de partida para ajustes futuros é muito delicado. Eu acho que essa é a conclusão que eu quero trazer desses dois slides, né? Dessa longa lista de flexibilizações e desse aumento das despesas aqui, que são ilustrados por algumas linhas. E por que o ajuste vai precisar ser feito em 27, ou precisar começar a ser feito em 27? Aqui, né, nesse quinto slide, o penúltimo slide que eu tenho para vocês, é mostrar que, pelos próprios números do governo, o governo apresentou o PLDO de 2026, o PILOA de 2026, ele mostra que as despesas discricionárias totais, que é a primeira linha aqui, elas vão se comprimindo, justamente porque tem um crescimento abrupto das outras despesas obrigatórias, que tem regras próprias, e o governo precisa cumprir isso. A partir de 2027, o que sobra de discricionárias líquidas, depois de descontar pagamento de emendas parlamentares e gasto de saúde e educação, ele vai se comprimindo de uma forma que deixa o governo inexequível. As despesas mínimas dos ministérios vão ter que ser reduzidas cerca de 33 bilhões em 2027, e elas se tornariam negativas em 2028 e 2029. Então, essa questão vai precisar ser enfrentada de uma forma ou de outra. Para jogar inicialmente essa questão, nós fizemos algumas simulações aqui também, né? 2027, esse não é um tema desse webinar, mas só para jogar aqui um pouco essa questão em diante. Fizemos simulações de 3 cenários diferentes, e cada um deles contém milhares de simulações dentro deles também. Na simulação 1, que são simulações para dívida, nós tentamos projetar para frente como seria um cenário, uma simulação sem ajuste nenhum, qual seria a trajetória da dívida em diante. Uma simulação 2 com reformas que parecem estar aí na pauta do debate, ou que foram sugeridas por agentes políticos. E o cenário 3 são as mesmas medidas de ajuste, com ainda uma redução de prêmios de mercado, um crescimento do PIB mais estável, taxas de juros menores, ou seja, seria uma simulação onde o ajuste fiscal recebe a confiança
do mercado e a economia se comporta de uma forma mais positiva. Mesmo fazendo ajustes a partir de 2027, a conclusão aqui é que a dívida provavelmente vai continuar crescendo ao longo do tempo. Vai precisar de uma combinação de ajustes com redução de prêmios de risco. Seria a simulação 3 para que a dívida se estabilizasse em algum momento do tempo. Né? E para ilustrar um número dessas questões, né? A probabilidade da dívida superar 100% do PIB sem ajustes, em qualquer momento do tempo daqui de 2027 em diante, é de cerca de 61%. Ou seja, depois que nós rodamos aqui milhares de simulações de trajetória de dívida, sem ajustes, a dívida provavelmente vai superar 100% do PIB. É muito provável, né? 61% dos cenários mostram que esse nível é superado. Na simulação 2, com ajustes, só os ajustes em si, de uma forma suave, a probabilidade da dívida superar 100% é de 32%. E na simulação 3, né, com ajustes e redução de prêmios de risco de mercado, essa probabilidade cai bastante para cerca de 2%. Então, eu só estou jogando aqui para o meu colega agora, que vai precisar de ajuste e vai precisar ter sorte aí dos prêmios de risco caírem, de ter confiança do mercado, da economia se comportar de uma forma mais favorável. Eu acho que é isso, Ricardo. Passo a palavra para você. Renan, acho que é bom, você pode parar de compartilhar? Obrigado. Obrigado, Renan. Excelente apresentação, muito detalhada aí sobre a situação para 2026 e avançando um pouquinho também para os problemas de 2027. Eu vou começar aqui com as questões de 2026, que implicam aí na necessidade de aprovação de duas propostas que estão tramitando no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Depois eu falo um pouquinho também sobre pós-2026. Bom, acho que todo mundo está seguindo aí o que está a situação do Congresso nesses últimos dias, que está envolvido em discussões de temas que não fazem parte da agenda econômica, né? A questão da anistia, a chamada PEC da blindagem, e desde o fim do recesso do meio do ano, a situação do Congresso tem sido tumultuada e de uma certa paralisia decisória, né? A meu ver, essa paralisia é decorrente de dois fatores, né? De não diria equilíbrio, né? Mas de uma falta de um predomínio claro e entre, de um lado, a base governista raiz, digamos assim, que são os PT e mais os outros partidos de esquerda ou centro-esquerda que compõem a base do governo, e de outro lado, a ala bolsonarista do Congresso, PL, e mais uma parte minoritária do Centrão. Então, esses dois blocos, eles não são predominantes no Congresso, e aí o que define qual dos lados é vitorioso a cada momento de votação e de apreciação de temas no Congresso é o Centrão, e o Centrão estava neste semestre, depois do recesso, estava, como sempre faz, aliás, né, se dividindo um pouco para o lado do governo, um pouco para o lado da oposição bolsonarista, e tinha esses dois temas, aliás, esses dois temas que ocuparam espaço relevante aí na agenda do Congresso, a anistia e a PEC da blindagem, que não estavam caminhando, porque o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estavam
tentando encontrar um meio termo aí entre a base governista e a ala bolsonarista para poder seguir com esses projetos. O Hugo Mota, nesta semana, a meu ver, meio decidiu que para interromper essa paralisia decisória e colocar todos esses assuntos para votar, então a PEC da blindagem já passou na Câmara, foi para o Senado, a anistia ontem foi aprovada, um requerimento de urgência para a votação da anistia. Então, não vou entrar aqui na discussão de mérito desses assuntos, nem nas polêmicas que eles despertam, não é o assunto aqui deste webinar, mas só para dizer que o fato desses dois assuntos terem começado a avançar no Congresso, implica também que a pauta vai ficar mais livre para que os assuntos econômicos possam ir adiante. E ontem, aliás, já houve um pequeno exemplo a respeito disso, porque o Congresso, a Câmara e depois o Senado aprovaram a MP 1300, que amplia aí a isenção, a gratuidade de tarifa de energia para famílias de baixa renda, que é um item da pauta econômica do governo. Então, passou ontem, era o último prazo aí de vigência da MP, encontraram aí um espaço aí no meio da discussão de PEC da blindagem e anistia para votação e aprovação da MP 1303. Então, o cenário para aprovação do PLP 182, que foi citado ali no quadro do Renan, que é o projeto apresentado pelo Zé Guimarães, que é o líder do governo, na Câmara, para reduzir em 10% os benefícios tributários em 2026. E também a votação da MP 1303, que traz várias medidas aí de aumento de arrecadação, importantes para fechar a meta de 2026, elas estão condicionadas, justamente a essa melhora mínima aí do ambiente político no Congresso, e de que a pauta fique aberta aí para a votação desses assuntos econômicos. Vou começar pela MP 1303. A MP 1303, toda a MP tem um prazo de validade, 120 dias. Esse prazo de validade da MP 1303 se encerra no dia 8 de outubro, então ela tem que ser votada até 8 de outubro para que as suas propostas continuem vigentes. Se não for votada, ela caduca e aí o que está proposto na MP deixa de ter validade. O... eu não. Estão perguntando aqui sobre. Eu não estou compartilhando, não. A apresentação, só para esclarecer, eu vou só mais comentar aí o material que o Renan apresentou, não vou apresentar slides aqui de minha parte, só. Estão aparecendo algumas perguntas aqui no chat, só para esclarecer. Bom, voltando aqui à MP 1303. O fato da MP ter um prazo de validade determinado faz também com que haja um incentivo maior para que ela seja votada. Então, é muito provável que a MP 1303 seja votada, provavelmente no final de setembro na Câmara, ou comecinho de outubro na Câmara e depois no Senado. O relator está já alterando alguns aspectos algumas medidas previstas na MP 1303. Segundo a minha avaliação, nem tudo que está na medida 1303 será aprovado. Eu acho muito difícil, por exemplo, que passe o aumento de tributação ou a tributação, a criação de tributação sobre LCI, LCA, CRI e CRA, que são medidas que contrariam a bancada, a bancada ruralista, que é muito importante na Câmara e no Senado. Então, essas medidas que afetam o LCA, LCI, CRI e CRA não devem ser aprovadas. Por outro lado, acho que
grande, é enorme a possibilidade de aprovação de um aumento de tributação sobre bets, tributação de transações em criptoativos, e aquela medida que o Renan comentou, de um limite para compensação tributária também acho possível que seja aprovado. Então, em resumo, em relação à medida 1303, o cenário mais provável, a meu ver, é que ela será aprovada, mas com uma diluição em termos do seu impacto arrecadatório. Não dá, é difícil dizer quanto que vai perder de impacto arrecadatório, mas dos os 20 bilhões que estão ali naquela tabela do Renan, é, muito provavelmente não vão se concretizar, então vai ser um valor menor do que aqueles 20 bilhões. E o projeto de lei complementar PLP 182 está no começo da tramitação. Esse é um assunto que virá depois da MP 1303 e depois também da votação do projeto de isenção do imposto de renda. Então, é uma discussão que vai ficar realmente mais bem aí para o final do ano no Congresso. Existe, pelo menos ponto de vista retórico, aí um apoio majoritário na Câmara e no Senado, principalmente do Hugo Mota, Davi Alcolumbre, e eu diria também das principais lideranças da Câmara e do Senado. Existe um apoio à ideia de se reduzir o estoque de isenções tributárias. Então, esse PLP tem uma chance razoável para boa de também ser aprovado aí até o final do ano. Eu diria aí 60%, 70% de chance de ser aprovado até o final do ano. E como o Renan comentou, esse é um projeto realmente bem detalhado. Então, se for aprovado, é, ele tem um impacto mais ou menos garantido em termos de redução de isenções tributárias para 2026. Como todo projeto que tramita no Congresso, haverá modificações em relação à proposta original. O Zé Guimarães ele apenas assinou o projeto, o conteúdo do projeto foi definido pela área econômica do governo, pela Fazenda, tá? Então ele é apenas está sendo aí o meio, o caminho aí para esse projeto, para essa proposta começar a tramitar. Então, em resumo, em relação a 2026, acho que tanto a MP 1303 como o PLP é, a 182 tem uma chance boa de serem aprovados, 60%, 70%. A MP 1303 será diluída, e no PLP, acho que as modificações devem ser um impacto menor do que as modificações que ocorrerão na MP 1303. Então, é provável que boa parte do impacto do PLP seja preservado para 2026. O risco disso não se concretizar é esse quadro aí de paralisia decisória, de embate entre governo e oposição, mediado aí pelo Centrão, continuar tomando conta do ambiente do Congresso. Esse risco não é irrelevante, é um risco efetivo, porque também um outro fator aí que contribui aí para essa situação de paralisia decisória é que a gente já está vivendo aí basicamente um ambiente pré-eleitoral em relação a 2026, né? O Centrão, a maior parte do Centrão prefere uma candidatura de oposição a Lula em 2026. Então, vai entrar também no cálculo político do Centrão para apreciação dessas medidas e também do projeto de isenção do imposto de renda, que, ao meu ver, tem grande chance de ser aprovado, mas tem a incerteza em relação ao que sairá do Congresso em termos de compensação para o custo da isenção de imposto de renda. Então, esses assuntos todos
que esses projetos que beneficiam o governo, inclusive do ponto de vista eleitoral, potencialmente, pelo menos em 2026, isso vai entrar aí no cálculo do Centrão antes desses assuntos serem votados. Então, esse é o cenário para 2026. Não é um cenário assim tranquilizador, mas pelo menos por enquanto acho que o que eu vejo predominando é a possibilidade de alguma coisa ser aprovada. Para 2027, vai depender, obviamente, do resultado da eleição de 2026. A expectativa é que, se a oposição ganhar, vai ter uma abordagem mais fiscalista do que o atual governo. A gente vai discutir essa questão de 2026 e os desdobramentos econômicos e fiscais de 2026 em outros webinários, com certeza. Mas só para adiantar, primeiro, para dizer que o nosso cenário eleitoral para 2026 é de incerteza. Avaliamos aí que é difícil, neste momento, definir qual seria o resultado mais provável em 2026, se é a reeleição de Lula ou a eleição de um candidato de oposição, né? Só para finalizar essa minha parte, depois a gente passa aqui para responder as perguntas. O último slide que o Renan apresentou mostra aí as dificuldades que o próximo governo vai enfrentar, seja ele qual for, porque a situação econômica e fiscal do país vai exigir aí, no mínimo, aquela lista de medidas de ajuste que não são assim tão complicadas do ponto de vista político, mas para que elas sejam efetivas, o Renan mostrou, vai precisar de que o impacto fiscal relacionado às medidas seja acompanhado de uma melhora do ambiente e da avaliação de risco aí dos investidores em relação ao país. Bom, vou encerrar aqui esses meus comentários em relação ao material apresentado pelo Renan e vou passar aqui as perguntas que já foram apresentadas, algumas aqui mais para o Renan, outras mais para mim. Vamos lá para as perguntas agora. Pergunta da Júlia sobre redução de benefícios fiscais, se essas reduções incluiriam também isenções na folha de pagamento, e que, segundo ela, houve a tentativa recente de aprovar aí a questão da redução de desconto na folha de pagamento, que não foi aprovado. Júlia, eu vou responder essa aqui. Na verdade, esse assunto já foi, de certa forma, tratado o ano passado no Congresso. De fato, a, desconto da folha de pagamento para 17 setores, eu acho que é isso que você se refere, não foi revogado plenamente, mas foi aprovada aí uma escadinha de redução desses benefícios até final de 2027. Se nada mudar até lá, é, esse benefício será finalmente zerado. Bom, você quer alguma observação em relação a essa questão, Renan? Não, Ricardo. Bom, a Camila, pensando aqui no ciclo eleitoral de 2026, se existem medidas prováveis de expansão de gastos que estão no radar, como ocorreu em 2022, na PEC das bondades, e qual seria o timing de aprovação. Em relação às medidas, o Renan comentou uma delas, né, que começou a aparecer como uma especulação para 2026, que é alguma medida patrocinada pelo governo federal para isenção de tarifas de transporte público em grandes cidades do Brasil. Por enquanto, não tem nenhuma proposta realmente apresentada, mas
está aí no plano da especulação, é uma possibilidade. Realmente a proximidade da eleição sempre aumenta aí o interesse dos governos em viabilizarem aí mais benefícios para os eleitores. Esse até é um fator aí que favorece o candidato incumbente, quem está buscando reeleição na disputa eleitoral, beneficiou o Bolsonaro em 2022, que quase conseguiu se reeleger, vai beneficiar o Lula em 2026. Uma outra medida que cogitada também, às vezes, é um aumento do valor do salário, desculpa, do Bolsa Família. É, também é algo que pode acontecer em 2026. É, a meu ver, tem um limite aí em relação a essas duas medidas, que é de não comprometer definitivamente a possibilidade de alcançar a meta fiscal de 2026, que é uma meta fiscal toda esburacada, etc. Mas existe uma meta fiscal a ser cumprida, tem sido cumprida em todos os anos deste governo. Então tem um limite aí para concessão de bondades que é dado aí pela meta fiscal de 2026. A meu ver, o governo não vai ultrapassar esse limite aí de colocar em risco o cumprimento dessa meta fiscal, que é uma meta fiscal modesta e esburacada, como eu disse, mas existe esse limite. Alguma coisa, Renan, para comentar em relação a isso? Só para adicionar essa questão da limitações das leis, da LRF ou da lei eleitoral, eu imagino que, sim, se houver, aí você me completa, né, Ricardo? Se houver um consenso político, uma PEC seria suficiente para ultrapassar qualquer limitação de outras leis, como uma lei complementar, como a LRF, né? Então, as leis atuais em si têm algumas restrições, não pode aumentar a despesa de pessoal 6 meses antes das eleições, não pode criar novas despesas, acho que 8 meses antes das eleições, então, mas são limitações que eventualmente podem ser superadas se houver consenso político. De fato, eu estava esquecendo de comentar essa parte das limitações. Obrigado por complementar, Renan. É verdade, o Congresso pode aprovar uma legislação que altere todo esse quadro, mas eu acho improvável que isso aconteça, até porque isso provocaria aí uma reação, a meu ver, forte aí do mercado, de estresse financeiro, que também não é de interesse do governo, porque um estresse financeiro aí em período pré-eleitoral machucaria aí a probabilidade de reeleição do Lula. Acho que tem aí também uma trava para esse cenário assim de vamos chutar o balde, aumentar é, ah, muitas despesas em 2026 para tentar reeleger o Lula. Bom, seguindo aqui com as perguntas, a Camila comenta que o cronograma está apertado realmente para aprovação do PLP. Não se aplica a medida provisória, porque a medida provisória tem um prazo, como eu disse, de validade até 8 de outubro, mas o cronograma realmente está apertado aí para aprovação desse projeto de lei de redução das isenções tributárias. É apertado, mas ainda é factível. É comum, aliás, que o Congresso vote muita coisa no final do ano legislativo. Então, tem sempre um acúmulo aí de propostas que ficam para o final do ano. Vai acontecer novamente em 2025, e essa proposta de isenção tributária vai entrar nesse bolo aí de matérias que vão ficar para o final do ano. Como eu disse, estou apostando em 60%, 70% de chance disso ser aprovado até o final do ano.
Josué pergunta se a aprovação do PLP poderia ser condicionada ao Congresso recuo da Fazenda sobre a majoração do IOF. Acho que esse assunto do IOF, Josué, já foi encerrado aí, com a decisão do Supremo que avalizou a prerrogativa do governo federal de aumentar o IOF dentro dos limites definidos em lei para tributações de IOF já existentes na lei. E isso manteve, como o Renan mostrou, boa parte do decreto do IOF. Acho que esse assunto não retorna nem mesmo como barganha aí para aprovação do PLP. Como eu disse, a tributação de LCI, LCA, CRI, CRA, isso não vai passar mesmo. Então, a negociação em relação à aprovação do PLP, acho que vai ocorrer mais no bojo das próprias medidas propostas por esse projeto do que acionando outros assuntos que, poderiam ser conectados a essa negociação. Bom, a pergunta do Fernando, para você, Renan, sobre você comente o grande desequilíbrio da Previdência e do regime MEI e uma ideia de plano de ajuste para esses dois temas, desequilíbrios ao longo do tempo. Com a Previdência, eu acho que a linha de Previdência ela foi muito pressionada nos últimos anos, principalmente por esse aumento do seu principal indexador, como eu comentei, de ajustes reais do salário mínimo. Uma das opções aí de ajuste nessa linha, sem que seja feita uma nova reforma completa de regras, seria efetivamente atacar esse indexador, né? Talvez, e é uma das medidas que nós colocamos nas simulações ali, é que esse indexador que hoje é inflação mais PIB real de 2 anos anteriores, talvez passe para inflação mais metade do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. É uma das opções, tentar reduzir esse crescimento real dos reajustes. Eu acho que é uma linha difícil de ser contida, né? Porque questões demográficas, efetivamente a gente vai ter um crescimento significativo dessa despesa ao longo do tempo, mas atacar um indexador talvez seja uma das opções mais suaves. Sobre o regime MEI, outros regimes específicos de tributação, também é uma questão que sofre bastante resistência política. Eu imagino que o Congresso vai tentar enfrentar, assim como está proposto lá nessa redução linear de benefícios, outros programas menos polêmicos ou com menos resistência política. Então, eu não vejo assim esses regimes de simples, regime MEI, essas questões sendo enfrentadas tão cedo. Ricardo, se você quiser completar. Eu concordo plenamente, Renato, que MEI, simples, chance de quase zero aí de ser alterado, aí, mesmo em um próximo governo eventualmente mais fiscalista. Bom, seguindo aqui com as perguntas, a Júlia pede que você comente um pouco mais, Renan, sobre essa questão teórica enfim, implicações práticas também, né, de benefícios concentrados e gastos difuso em relação ao efeito multiplicador econômico versus atuais iniciativas do governo. Legal, né? Essa é uma questão talvez um pouco mais teórica, então vou tentar abordar de uma forma mais resumida, mais qualitativa. Eu acho que essa questão dos benefícios terem regredido, ou terem voltado a sistemas antigos de tentar distribuir benefícios em bens, em serviços,
é uma questão assim de que nós estávamos avançando em conceder Bolsa Família, que era um benefício bastante efetivo, ele reduzia a pobreza, ele custava pouco, e fomos para essa, né, o governo tem adotado essas medidas menos eficientes, mais custosas, que estão em desacordo com as principais pesquisas e com a literatura da área. O que isso impacta em PIB e IPCA em renda? Eu acho que uma das possibilidades é que isso reduza primeiro, aumenta o gasto do governo. Segundo, é difícil de acompanhar porque o governo tá dificultando esse acesso de ter uma linha onde ele faz o gasto. Aumenta o gasto de algumas, aumenta de outras. Eu acho que em economia, o que a gente pode pensar aí seria um choque negativo de produtividade, reduz PIB, aumenta a inflação, e o impacto na renda seria, talvez, aumenta a renda das faixas mais baixas da distribuição e diminui a renda das faixas mais altas. Eu acho que o impacto geral aí seria esse: menos PIB, mais inflação e renda maior, talvez temporariamente, para as faixas mais baixas. Seria um chute educado, né? Um estudo mais avançado disso talvez devesse ser realizado por uma avaliação de políticas públicas. O governo tem um sistema, um programa muito bem desenhado de avaliação de políticas públicas, mas que infelizmente ele não tem sido direcionado para essas grandes despesas ou para esses programas sociais. As políticas estão sendo direcionadas para pequenos programas que infelizmente não impactam significativamente o orçamento. Tá ótimo, Renan. Bom, gente, já ultrapassamos aqui um pouco o nosso limite de horário aqui. Então, agradeço aí a participação de vocês, agradeço a atenção, agradeço o Renan aí pela excelente apresentação da situação fiscal e fiquem atentos que continuaremos aqui com a nossa programação de webinars e até uma próxima oportunidade. Bom dia para vocês. Até logo mais.